11h25, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e agora vamos conversar com o deputado federal e ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, sobre um projeto que tramita na Câmara e que criaria o novo marco regulatório do setor portuário. Um projeto que pode interferir diretamente e beneficiar o Porto de Santos, que fica aqui na nossa Baixada Santista e é o maior do país. Deputado, tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, bom dia, Vitor, bom dia, Marco Antônio, prazer falar com vocês. Bom dia. O senhor faz parte desse grupo de trabalho que está estudando exatamente o que deve estar no novo marco regulatório do setor portuário, mas também tem uma experiência direta, muito de perto, do funcionamento do Porto de Santos. O que precisa o Porto de Santos para continuar crescendo? Olha, esse projeto de lei, o projeto 733, ele visa alterar, modificar o marco regulatório da legislação portuária no Brasil, desburocratizando, oferecendo mais celeridade aos investimentos portuários que são realizados, ampliando o prazo de concessão dos contratos. Hoje, os arrendamentos feitos no Porto de Santos, eles são feitos por até 50 anos, né? E a lei vai ampliar esse prazo para 70 anos, o que vai garantir mais previsibilidade para o investidor, mais segurança jurídica e, com isso, atrair novos investimentos. Um outro aspecto importante é a simplificação do investimento. Hoje, para fazer um investimento no Porto de Santos, o arrendatário ele tem que apresentar um documento que é o chamado EVTEA, que é um estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental, que leva muito tempo para ser avaliado pelas agências reguladoras, pelos próprios órgãos administrativos, e com isso a gente afasta alguns investimentos que são importantes. Então, essa nova dinâmica da lei ela vai simplificar o investimento. Um outro ponto também, um entrave para viabilizar investimentos é a questão ambiental. Então, cada terminal, em Santos, por exemplo, Porto de Santos, que é o maior da América Latina, são mais de 50 terminais. Cada terminal tem um licenciamento ambiental individualizado, ou seja, há necessidade de se realizar um licenciamento ambiental para cada um dos terminais. A nova lei prevê um licenciamento global do porto, de toda a área portuária, e com isso uma simplificação e uma agilidade para viabilizar investimentos também importantes. Então, desta forma, se espera atrair novos investimentos e fomentar o desenvolvimento portuário, que o Porto, só o Porto de Santos responde por 1/3 do PIB brasileiro, né? Então, é muito importante que a gente possa ter portos do Brasil mais competitivos para alavancar a nossa economia. Um outro aspecto importante da lei também, né, Vitor, Marco Antônio, os ouvintes aí da Bandeirantes, é a questão da descentralização da gestão. Hoje, nós temos um modelo de gestão com muita concentração no poder das decisões em Brasília, ou seja, é um modelo de gestão com muito de Brasília e pouco de Brasil. Nós precisamos de descentralizar, fortalecer o poder local. O Brasil tem 5.540 municípios, 27 unidades da federação, que precisam participar da gestão portuária. Então, a lei também ela descentraliza as decisões, fortalecendo o poder local, o que nós acreditamos que vai conferir mais agilidade e mais celeridade na tomada das decisões que são relevantes. E um outro aspecto importante também é o fortalecimento das agências fiscalizadoras, das agências reguladoras, que terão mais poderes para realizar a fiscalização e, com isso, garantir a execução dos investimentos que são previstos nos contratos firmados entre o governo e os arrendatários. Deputado, bom dia, Marco Antônio Sabino. Dá para o Porto de Santos ser ainda maior, mais importante, mais relevante, mais movimentado do que ele já é para o Brasil? Sem dúvida, Marco Antônio. O Porto de Santos bate recordes de movimentação todos os anos, mas há ainda grande espaço para expansão portuária, seja na área continental de Santos ou na área insular. Vou citar 2 exemplos aqui. A área continental de Santos é uma área que tem mais de 230 quilômetros quadrados, inexplorada.
A área insular, onde ficam os terminais, onde fica a maior parte do porto, tem 39 quilômetros quadrados. Então, a gente tem uma área continental bastante expressiva do outro lado da margem para a expansão do porto. Agora, nós vamos ter, está em fase final aí de avaliação do edital do leilão, um leilão que vai nos proporcionar no Porto de Santos o maior terminal de contêineres da América Latina. Hoje, o Porto de Santos movimenta 5,4 milhões de TEUs, né, que é a unidade de contêiner, ou seja, em torno de 5,4 milhões de contêineres. Esse novo terminal, que o leilão está em execução, vai movimentar sozinho 3 milhões e meio de TEUs. Vai ser o maior terminal de contêineres da América Latina. E com isso vai ampliar a capacidade de movimentação de contêineres Santos. Então, é possível sim ampliar essa movimentação com uma legislação que possa simplificar os investimentos, que possa atrair mais investidores, que possa dar segurança jurídica, que possa dar previsibilidade, que possa simplificar o licenciamento ambiental. É tudo isso que a legislação que está sendo discutida procura fazer. Evidente que existem alguns pontos mais polêmicos, como a questão do trabalhador, a questão da exclusividade, que precisam ser discutidos com mais atenção, mas do ponto de vista de viabilizar novos investimentos, a legislação ela vem para agregar e vem para aumentar a movimentação desse gigante, que já é o maior porto da América Latina e que tem tudo para crescer em movimentação, e a gente está falando em mais geração de emprego, mais geração de renda e impulsionar a economia, porque o Brasil está precisando de investimentos, está precisando impulsionar a economia, nada melhor do que investir num setor tão importante que é o setor portuário. Porto de Santos, que registrou a maior movimentação mensal de sua história no mês passado, maio de 2025, foram 16,6 milhões de toneladas de cargas processadas. Esse volume representa um crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período de 2024 e, claro, também é a melhor performance alcançada para um mês de maio. No acumulado dos 5 primeiros meses do ano, movimentação também maior do que no ano passado, 6% a mais, chegando a 2,29 milhões de contêineres transportados. Isso mostra que o Porto de Santos continua crescendo. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o ranking dos maiores e mais movimentados portos do mundo, Santos não passa ali do 40º, às vezes ali 38º, ou seja, dá para ampliar e muito. Existe algum estudo que aponte para o novo marco regulatório do setor portuário, dando a liberdade para que Santos cresça quanto em relação à carga movimentada? Olha, você falou com bastante propriedade dos números de Santos, dos recordes que são batidos. Esse número comparativo com o ano passado de crescimento, ele não está sendo observado apenas nesse ano. Essa tem sido uma dinâmica do Porto de Santos, eu diria que na última década, né? Todos os anos batendo recorde de movimentação. Tem uma área de expansão, como eu relatei aqui no início, muito expressiva na área continental de Santos para construir novos terminais, novas operações portuárias. Eu vejo que essa mudança do marco legal, Vitor, Marco Antônio, ouvintes da Bandeirantes, essa mudança da legislação, simplificando investimento, simplificando o licenciamento ambiental, vai nos ajudar a atrair mais investimentos e tornar o porto mais competitivo. E um outro aspecto importante, que eu vejo que é muito debatido também aqui na Bandeirantes, são os acessos ao porto. Isso. A gente tem recorde de movimentação todo ano, mas se você fizer uma análise aí dessas últimas 2 décadas, a gente vai ver que foram poucos os investimentos na melhoria do acesso à Baixada Santista e ao Porto de Santos. A segunda pista da Imigrantes, ela foi inaugurada em 2002. Nós estamos em 2025. De lá para cá, todo ano recorde de movimentação com os mesmos acessos. Então, a discussão da terceira pista da Imigrantes é uma discussão urgente, imprescindível e necessária, não só para os turismo, para os moradores da Baixada Santista, mas para o país, porque isso vai ajudar a tornar o porto mais competitivo. Isso vai influenciar no frete do Porto de Santos. Por exemplo, a Baixada Santista recebe todos os dias 13 mil caminhões para o Porto de Santos, para as áreas retroportuárias.
e é necessário que nós tenhamos um novo acesso, sob pena de ocorrer um estrangulamento. A gente está agora às vésperas de um grande feriado, mais de 200 mil veículos são esperados na Baixada Santista, e o porto não para. O porto é 24 horas, então nós vamos ter caminhões se direcionando ao porto e certamente com limitações em virtude do tráfego de veículos e do que a gente vai assistir nesse feriado, que tem sido recorrente. Então nós estamos trabalhando também para garantir essa terceira pista da Imigrantes. Ano que vem, a expectativa, o compromisso do governador Tarcísio de Freitas teve em Santos na sexta-feira e garantiu que ano que vem nós vamos ter até o final do ano as obras da terceira pista iniciadas. E eu diria que já é necessário discutir o quarto acesso, porque a previsão de movimentação do Porto de Santos nos projeta recordes sucessivos nos próximos anos. E mesmo com a terceira pista, nós vamos ter limitações no acesso e precisamos já discutir outros acessos para que a gente garanta o avanço não só do Porto, mas tudo que se faz no Porto de Santos tem reflexo no Brasil inteiro. Então, a gente está falando em melhorar a infraestrutura do Porto para torná-lo mais competitivo e para alavancar a economia do Brasil, já que 1/3 do PIB brasileiro passa pelo Porto de Santos. Foi bom o senhor ter falado de acessos, esse era um assunto que eu tocaria mesmo. E eu queria falar um pouquinho também sobre segurança e combate ao tráfico de drogas, né? Olha, esse é um tema muito importante, a questão do acesso, como eu falei, à terceira pista, a discussão já está avançada, a Ecovias está fazendo projeto e ano que vem o compromisso do governo do estado é que a obra esteja em andamento. Nós estamos trabalhando também, Antônio, para fortalecer cada vez mais as forças da polícia, as forças de segurança no Porto de Santos. Uma medida importante que a gente está discutindo e que deve ter novidades aí nos próximos dias é a construção de uma nova sede da Polícia Federal no Porto de Santos, melhorando e aperfeiçoando a infraestrutura da Polícia Federal para o combate ao crime organizado. Não só do ponto de vista da nova sede, mas com novos equipamentos, para que esse trabalho seja feito com cada vez mais eficiência, porque essa é realmente uma grande preocupação no que se refere ao tráfico de drogas, ao crime organizado, e quando a gente fortalece e melhora a infraestrutura da Polícia Federal, a gente tem mais assertividade e melhores resultados no combate ao crime organizado. Como que vai funcionar? Tá em negociação essa sede da Polícia Federal dentro do Porto de Santos? Se o senhor puder dar mais detalhes, importante. É muito importante, é um pleito muito antigo da Polícia Federal esse, de ter uma sede ali na lâmina d'água, né, para facilitar, inclusive, a operação da Polícia Federal no Porto de Santos, a abordagem dos navios na entrada do canal. Então, foi feito um acordo com o governo, através da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, fez a cessão de uma área para a Polícia Federal. A Polícia Federal tinha essa área já há algum tempo, ali na ponta da praia, logo na entrada do canal do Porto de Santos, e faltavam os recursos necessários para construir essa sede, para equipá-la de forma adequada para garantir o trabalho da Polícia Federal. Então, nós avançamos nessa discussão com a autoridade portuária de Santos, com o ministro dos Portos e com a autoridade portuária, para que esses recursos sejam viabilizados através de parcerias com o próprio setor portuário, com as próprias empresas, para realizar essa obra. Então, tivemos uma reunião recentemente em Brasília com a cúpula da Polícia Federal, com o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini. Também dialogamos nesse sentido com o ministro Silvio Costa. E nos próximos dias nós teremos aí novidades com a concretização e o anúncio desse projeto que vai dotar o Porto de Santos de uma melhor infraestrutura na área de segurança. A verba e os recursos, então, foram liberados, serão anunciados em breve. Exato, dentro de uma parceria com o próprio setor, nós temos mecanismos legais, legislação municipal e também federal, que estabelecem compensações para as empresas que atuam no setor portuário, para os próprios terminais. Aliás, em Santos, a gente conseguiu viabilizar muitos investimentos dessa forma, então, equipamentos de saúde, de educação, que são contrapartidas oferecidas e direcionadas pelas empresas que operam no porto através da legislação vigente. E a sede da Polícia Federal, o que está sendo construído é exatamente para que seja executada
desta forma, e nos próximos dias aí teremos a posição oficial do ministro e também do presidente da autoridade portuária em relação a esse tema, que vai ser um avanço estratégico importantíssimo para garantir mais segurança para o nosso porto e para o país. Já que o senhor está falando em novidades, alguma em relação ao túnel Santos-Guarujá? O senhor liderou dentro da Câmara dos Deputados a criação de uma comissão para monitorar essas obras e ter certeza de que tudo está acontecendo corretamente dentro do cronograma. Acima de tudo, uma obra que é complexa demais até. Como que tá? Olha, finalmente a obra vai sair. É um sonho de 100 anos, a gente tem essa expectativa e os fatos demonstram que a gente está cada vez mais perto de realizar esse sonho para o Brasil, que não tem nenhum túnel imerso nessas condições. Recentemente a gente acompanhou que as brigas políticas, as divergências acabaram impedindo a realização dessa obra. Na gestão passada, por exemplo, o governo estadual queria construir uma ponte e o governo federal queria construir um túnel. Então houve o quê? Uma disputa entre um e outro projeto e acabou que a população ficou sem nada. Nenhuma das obras foi adiante, nenhum dos projetos foi adiante. E desta vez nós temos uma convergência em torno de um único projeto, que é o do túnel Santos-Guarujá, ligando as duas margens. Então, governo federal, governo estadual, Prefeitura de Santos, Prefeitura do Guarujá, estão trabalhando e defendendo o mesmo projeto. Projeto que vai estabelecer aí, construir um túnel com pouco mais de 1 quilômetro de extensão, 860 metros entre as duas margens. Leilão já está marcado, inicialmente seria dia 1º de agosto, agora passou para dia 5 de setembro, porque houve muitas empresas interessadas, né, na obra, empresas essas que fizeram a visita técnica e que vão apresentar a proposta e pediram uma extensão do prazo para, devido à complexidade do projeto, ter mais tempo para apresentar as suas propostas. Ou seja, esse adiamento de um mês, passou do dia 1º de agosto para o dia 5 de setembro, se deu por um bom motivo, ou seja, porque há empresas interessadas nesse leilão, lembrando que é um leilão que vai permitir ao vencedor realizar a obra e fazer a gestão do túnel nos próximos 30 anos. Né? A concessão também está embutida nesse leilão, ou seja, obra e a concessão, o que vai garantir uma ligação entre as duas margens do porto. Hoje, o cidadão que usa o sistema de balsa é um sistema precário. A gente sabe que muitas vezes, quando tem neblina, quando tem passagem de navios no canal, a balsa fica interrompida. O trajeto que poderia ser feito rapidamente, muitas vezes leva hoje 1 hora, 1h30, 1h40 para ser feito através do sistema de balsa. Muitas filas. Com o túnel, nós vamos fazer esse trajeto em 3 minutos, em 180 segundos. Então, o trajeto que hoje leva 1h40, às vezes quase 2 horas, vai poder ser feito em 3 minutos no dia a dia. Vai facilitar muito a vida do cidadão que mora na Baixada Santista, a vida do turista que vem à Baixada Santista e também, economicamente, vai ser importante porque vai permitir no túnel o tráfego de caminhões e para o porto também isso vai ser importante. Além do projeto do túnel, também prevê o VLT. VLT já é uma realidade em Santos, o veículo leve sob trilhos, e dentro do túnel ele poderá fazer a travessia para o Guarujá, integrando a mobilidade de toda a Baixada Santista. Para a gente finalizar, deputado, eu gostaria que o senhor explicasse um dos pontos desse projeto do novo marco regulatório para os portos, e aí mudando de assunto, voltando a falar do Porto de Santos, que ao mesmo tempo que parece ser um dos mais importantes pontos, também um dos mais polêmicos, que envolve o órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos. Nós temos uma audiência muito grande na Baixada Santista e muitos dos nossos ouvintes que trabalham ali, o trabalho tem alguma relação com o Porto. Exatamente. Esse é um ponto polêmico da lei. Eu falei no início das questões regulatórias. A questão do trabalhador ela precisa ser discutida com muita transparência, diálogo. Acho que qualquer mudança na lei, eu defendo que ela seja feita para ampliar a geração de emprego, para ampliar a renda da população, atraindo mais investimentos, e não para reduzir os postos
de trabalho. Então, nós vamos fazer uma discussão na comissão especial que eu faço parte, eu presido no Congresso a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, e nós vamos dar vez e voz para o trabalhador. Eu defendo que a gente tenha desenvolvimento econômico, que a gente tenha progresso, mas que o direito do trabalhador seja respeitado, que os empregos sejam preservados, né? Não há dúvida que a gente precisa lutar para que isso aconteça. A gente já tem as mudanças tecnológicas, os avanços que acabam mudando o perfil do profissional no mercado de trabalho em todas as áreas, no Porto não é diferente. Então é fundamental que a gente possa garantir, se o Porto de Santos é hoje esse gigante que é o maior da América Latina, a gente deve isso ao trabalhador portuário, que precisa ser ouvido, que precisa ser respeitado. E nós vamos fazer audiências públicas no Congresso, vamos ouvir o trabalhador, para que a gente possa, ao final, Vitor, Marco Antônio, ouvinte da Bandeirantes, sei que a audiência da Bandeirantes aí na Baixada é muito grande, nós vamos fazer uma discussão para que, ao final, a gente tenha um texto de projeto de lei que atenda não esse ou aquele segmento, que a gente possa atender o interesse nacional, o interesse do país. E não tem como atender o interesse do país sem preservar emprego, sem ter esse olhar para o trabalhador. Vamos fazer uma discussão equilibrada para que a gente possa avançar nesse projeto, tendo o olhar para o trabalhador como prioridade. Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal, ex-prefeito de Santos, conversou conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado, deputado. Um abraço. Eu que agradeço, Vitor, a oportunidade. Marco Antônio, prazer em falar com vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Valeu.